Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Votar. E hoje, novamente, estou aqui eu e o Silvio. Tudo bom, Silvião? Tudo bem. Você, Renatão, beleza? Muito Ótimo. Frio, hein? Até que não. Quem que a gente trouxe hoje, Silvião? Hoje é com grata satisfação que eu estou recebendo o meu presidente do Clube Atlético Ipiranga, o Fernando Orbelli. Amigo, parceiro e presidente, no seu segundo mandato, né, Fernando? E aí, vou deixar para você falar um pouquinho do seu histórico enquanto conselheiro nato, enfim, a sua carreira dentro do Clube Atlético Ipiranga, para a gente começar o papo. Com você, Fernando. Olá, pessoal, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Fernando Oberli, né? Sou nascido e criado aqui no bairro de Ipiranga, sócio do clube desde a barriga da minha mãe. Joguei lá toda a minha carreira de futebol de salão e campo foi lá, enfim. E, bom, como todo bom ipiranguista, fiquei lá minha vida inteira, minha adolescência. E tive 3 eleições para conselheiro, né? Onde na terceira eu consegui estar apto para me tornar membro de cargos diretivos, e aí eu fui eleito vice-presidente na gestão 2020-21, onde a gente teve a oportunidade de eleger a primeira mulher presidente do clube, que foi a Vivi, né? A Vivian. E eu tive uma experiência muito boa como vice-presidente, né? Então eu já tinha sido eleito 3 vezes conselheiro. Na minha última eleição eu fui o conselheiro mais votado. Já tinha sido diretor de futsal na gestão 18-19 do Lincoln. Tinha sido presidente do Conselho Fiscal por 2 gestões. E aí eu presumi que eu já estava apto para exercer cargos lá de liderança. Me tornei vice-presidente em 2021, a gente enfrentou a pandemia, né, nessa gestão. Nossa, deve ter Foi sido bravo. mesmo. A gente vai contar um pouquinho sobre isso. E aí eu pude sair para candidato a presidente na eleição de 22. Fui eleito presidente, eu tive lá como parceiro, meu amigo Fausto como meu oponente, a gente conseguiu lograr êxito. Fiquei 21, 22, 23, e aí fui reeleito agora na gestão no biênio 24 e 25. E estamos aí no primeiro semestre do segundo mandato. Nesse segundo mandato seu, foi aumentado o prazo de 2 para 3 anos? Já está valendo? Ainda não? Não está. É 2 com uma reeleição de 2. Não foi aprovado pelo Conselho dessa mudança. Tem essa eleição, a próxima você já não pode sair, concorrer mais. Posso voltar depois. É bom. Oxigenar faz bem, né? Para você e para quem ir para o clube. É cansativo. É cansativo. Imagino. Mas aí, Fernando, eu vou aproveitar, você sabe que o Pode Votar, ele mexe muito com política, claro, essas coisas todas, e nós estamos preocupados realmente, com quem possa nos representar como vereador aqui pelo bairro do Ipiranga, claro, correto? Que eu sei que não é teu caso, até cair na loucura, ele fala, vamos nessa aí, você... Nossa, isso é coisa de doido. Não animou. Não animou. Então, assassinato de reputação. Então é o seguinte, quais são as ações políticas que o clube tem executadas que envolve a sociedade ipiranguista? Você pode falar um pouco sobre isso para a gente aí? Posso. Vamos lá. Posso sim, Silvio. Obrigado pela pergunta, acho que isso é muito importante, porque para a gente, o clube tem que estar fazendo parte do bairro do Ipiranga, né? E ele teve, até a gente assumir, ele estava um pouco afastado dos órgãos de classe, né, das associações, da política em geral aqui do bairro, né? Então, quando a gente assumiu lá na gestão da Vivi, a gente começou a se aproximar. Então, hoje a gente está muito próximo do Conselho de Segurança, da Associação Comercial, da própria subprefeitura, né, onde a gente tem um trânsito bom. E aí a gente sabe da nossa responsabilidade enquanto clube associativo. Então, hoje, o que a gente tem lá? Por exemplo, a gente criou na nossa gestão a diretoria de ESG, que é a diretoria de responsabilidade social, que na sigla em inglês, né, quer dizer ambiente, social e governança. Que é uma diretoria que olha para a sustentabilidade, né? Então, e com isso a gente tem feito, todo mês a gente tem uma ação social no clube, né, ou no bairro do Ipiranga. Agora estamos fazendo uma campanha enorme de arrecadação para o Rio Grande do Sul, que se encerra agora sexta-feira, né, Silvio? Bom. A gente tem arrecadado muita coisa. Uma sacolinha. Contribuiu, né? E a gente vai até dia 31 de maio. E aí, dia 1º de junho, a gente começa a fazer a triagem para mandar. A gente, pelo clube estar fazendo muita movimentação social, a gente teve a graça de ser condecorado com o certificado de utilidade pública da prefeitura. Quer dizer, o clube foi reconhecido como um local de assistência mesmo. E uma outra ação que a gente faz é trazer militante para dentro do clube. Então a gente tem lá quase 180 militantes que fazem parte do nosso
dos nossos times esportivos, né? Que são atletas de 4 a 18 anos que não pagam mensalidade, mas que usam o clube como qualquer outro sócio porque eles jogam pelo clube e porque isso está no nosso segundo artigo, né? No artigo 2º do Estatuto. do nosso estatuto. Então eu acho que o clube tem feito o papel dele do ponto de vista social e queremos fazer mais, com certeza. Bom, excelente, muito bom. Agora é o seguinte, Fernando. O clube ele tem ligações políticas com algum candidato do bairro, seja ele proporcional ou majoritário? Qual é a postura do clube com relação à questão política? Porque ela também é importante. É importante para o clube, importante para o bairro, né? Você tem algum quadro nesse sentido? Como é que estão as coisas? Silvio, por força de estatuto, a gente não pode, o clube não pode assumir uma postura, né, institucionalmente, claro. Não pode fazer a opção por um ou por outro. Mas o Clube Atlético Ipiranga recebe, eu tenho recebido, sempre recebi vereadores, candidatos a vereadores, autoridades do bairro, nesses quase 5 anos completos que nós estamos lá na gestão, eu recebi inúmeras pessoas e estamos abertos para receber também, a gente conversa com todo mundo. De novo, o clube, ele sabe o lugar dele na política, ele sabe que ele precisa estar conectado com essas pessoas, então a gente não vai fechar a porta para ninguém, mas a gente não pode se posicionar. Claro. A gente não pode apontar um ou outro candidato, né? Porque o nosso estatuto proíbe. Mas essa pergunta que eu te fiz, realmente, a resposta é que eu queria ouvir. O clube está aberto para quem lá se manifestar em comparecer, será muito bem recebido por você e sua diretoria, né? Era isso que a gente queria passar para o público que nos vê e nos ouve. Não sei se eu posso falar um pouco do que aconteceu no meu primeiro mandato em relação à subprefeitura, por exemplo, né? A gente a gente está muito próximo da subprefeitura, mas na gestão anterior, quando o Camilo era o vereador e tocava o bairro de Ipiranga, a gente ficou muito próximo da subprefeitura. Então a gente fez muita ação junto, inclusive a partir da subprefeitura, a partir do Camilo, a gente conseguiu melhorar aquela parte externa do clube, a frente do clube. Então foi lá reformada a praça, que o nome dela é Praça do Barbosa, né? Inclusive aquela frente estava inadequada do ponto de vista legal, né? Exatamente. E aí esse foi o caminho para se legalizar. Hoje está tudo normal, tudo regularizado. CT, plano diretor, tem a questão também do trânsito, tá tudo redondo. Inclusive, aliás, paulistanos, né? Que é a nossa lateral, também através do Camilo da subprefeitura, foi mudada a mão, porque era uma necessidade, porque aquele cruzamento era muito perigoso, iluminação. Criou-se ali, acho que 40 vagas de estacionamento 45 graus. Então essa aproximação do clube, que não existia, fez com que a gente conseguisse trazer, a partir desse envolvimento, né, dessa aproximação política, benefício para o entorno do clube, né? Então por isso que a gente fala, se o pessoal que vai fazer um bom trabalho, o clube vai estar sempre de porta aberta, com certeza. Claro, o clube é acolhedor, né? É muito acolhedor. É acolhedor e é por aí mesmo o caminho. Muito. Segunda coisa que me chamou a atenção, você sabe que eu sou um sócio que frequenta o clube, muito, né? E eu observo as coisas e sou crítico, mas sou crítico com... Construtivo. Exatamente. Nada de... Não, tá errado. Muitas vezes a gente tem eu ligo, ô Fernando, isso aqui e tal, com o objetivo tão somente de ajudar. E aí eu tenho observado, acho que nesse primeiro fim de semana foi a primeira festa junina que o clube apresentou, não foi? Foi agora. E estava cheinho. E eu sei que é uma fonte de renda muito boa para o clube, porque colégios da redondeza e das proximidades do clube, todos eles procuram o clube para alocar aquele espaço para realizar suas festas. Então, num sábado, você acolhe lá quantos colégios da região ou fora da região? Você tem ideia, mais ou menos? Tenho. Boa pergunta, Silvão, porque é uma festa muito tradicional, né? Essa festa junina. Isso, verdade. Ó, eu vou te falar, esse ano, se eu não me engano, são 36 colégios. A gente vai absorver lá em 13 dias. São 6 finais de semana e uma sexta-feira. Inclusive uma é para os sócios, Uma é para os sócios. O final de semana do dia 21, 22, 23 é a festa do sócio, né, do associado. Então o clube monta toda a estrutura, tanto no ginásio quanto no Salão Nobre, e a gente consegue fazer 2 festas simultâneas. Uma no ginásio e uma no Salão Nobre. O ano passado a gente recebeu mais de 27 mil pessoas durante a festa junina. É um volume de pessoas importantíssimo, onde a gente consegue atrair, né, acolher bem e mostrar o clube também, né? Porque lá a gente recebe escola do bairro inteiro, né? Do ABC, da Vila Mariana, da região. Então é um movimento que a gente
E como é que funciona, né? Então o clube dá toda a estrutura, o clube cobra um valor de ingresso para a escola vende o ingresso na sua sede, e o clube dá oferta toda a estrutura de barraca, de brinquedo, com nossos concessionários. A gente começou agora no final de semana agora do dia 27 de maio, né? E nós vamos até o primeiro final de semana de julho. Então, todos os finais de semana de junho, até o primeiro final de semana de julho, nós vamos estar lá. Aí eu vou te fazer uma pergunta chata. Bora. Posso? Opa. Eu tenho tentado ajudar nas conversas que eu tenho com os sócios, amigos que a gente tem lá, mas que é um problema que você já falou comigo sobre isso uma vez. E essa questão é sazonal, né? Ela acontece num período, depois desaparece, que é a questão do estacionamento. E o pessoal que está ouvindo e te vendo, eu tenho certeza que gente lá do clube está ouvindo, e falam. Então, eu quero ter a oportunidade de perguntar para você, frente a frente, para que você possa dizer que caminho nós vamos seguir, como é que você está enxergando uma solução para esse tipo de problema. Principalmente durante a festa junina, onde você chega, é tão grande a quantidade de pessoas, e os caras não têm noção que, peraí, eu acordo um pouco mais cedo para pegar uma vaga, mas acho que esse aí não é o caminho, acordar mais cedo, mas que solução você está vendo para esse problema, Fernando? Boa, Silvio, obrigado pela pergunta, é um calcanhar de Aquiles nosso daí, né? A gente, desde o ano passado, Silvio, a gente estabeleceu o seguinte: os nossos problemas lá é de terça-feira à noite, porque eu tenho um volume muito grande de sócio e também tem o baile lá, que funciona desde as 4 até as 11. E sábado e domingo, final de semana. Então, desde o ano passado, no verão do ano passado a gente começou com isso, terças e finais de semana o estacionamento é exclusivo para sócio. Você fala, Fernando, não entra não sócio? Putz, deve entrar um ou outro. Claro. Na verdade, entra, e quem quiser ver, quem for sócio do clube quiser, passa lá na minha sala que eu faço questão de mostrar. A gente tem uma estatística. 88% de quem frequenta o estacionamento é de sócio. 12% a 15% é não sócio. Óbvio que o não sócio ele tinha mais volume nesses dias que eu falei. Então, de terça, sábado e domingo já é exclusivo para sócio. Nesse final de semana da festa junina, o que a gente fez, né, para se antecipar, já sabendo o que ia acontecer? Meu amigo Gilberto, da Malharias Marabá, querido amigo meu, estive almoçando com ele aí umas 2 semanas, a gente acordou nós utilizarmos o estacionamento da Marabá para o final de semana. Então, a partir do próximo final de semana, a gente já vai ter um acordo. Próximo agora? Já agora, na próxima festa junina. Anuncia isso pro povo aí. Então, o Marabá é nosso parceiro e vai ceder aí, nós temos um contrato. Na verdade, nosso estacionamento, né, porque é concessionário, fez um acordo com a Marabá e a partir do próximo final de semana, para quem não é sócio, o carro vai ser estacionado na Marabá. E na esquina ali da Leais Paulistanos com a Silva Bueno, que era um prédio antigo da Sharp, se não me engano, da Filco, foi comprado e ali também já abriu um estacionamento, que não tem nada a ver com o clube, mas é mais um lugar para estacionar. Porque de fato, Silvio, dentro do clube não tem o que fazer. Verdade. A gente tem um projeto de verticalização do clube, mas é um projeto um pouco mais demorado, um pouco mais robusto, e aí vem a solução. Então só quando a gente conseguir verticalizar, que a gente vai disponibilizar mais vaga. Mas, a priori, a gente tem a esquina, né, que a gente está abrindo. Na nossa esquina lá, a gente tem deixado o carro da diretoria. O estacionamento nosso cabe lá, volta de 200 carros. E agora uma parceria com a Marabá para poder acomodar o pessoal que vem para a festa junina. É bom. Eu acho que é uma solução que... Eu acho que até porque, numa situação normal, o estacionamento atende de forma até que satisfatória, né? Bastante. Agora você tem esses repentes... que aí eles são momentâneos, e aí às vezes a pessoa chega às 10 horas, quer entrar e não vê, fica na fila, o cara fica afoito. Todo final de semana eu tenho um problema, e eu tenho um problema sério, porque eu tenho uns velhinhos lá que são meus parceiros, e eu vou buscar em casa e levar no clube. Aí eu paro o carro, vou pedindo autorização para cada motorista, o cara, o senhor está furando a fila. Então, olha, eu tenho um problema assim, tem mobilidade e tal, até porque é uma questão legal. Tem prioridade, né? Aí depois chegou lá, quer que saia? Ele falou, não, deixa aí que já tá, deixa aí. Então, Silvio, até o fato, desculpa te cortar, mas claro, assim, o presidente tem vaga garantida lá, né? Você sabe disso, né? Mas eu jamais vou passar na frente. Então eu, invariavelmente, fico na fila. Então eu falo também para os meus parceiros, para os meus sócios, eu fico 15, 20 minutos na fila. Se a gente tiver um pouquinho de paciência, o estacionamento ele roda bem. Então mas é isso, 15, 20, 25 minutos você tem que gastar lá na fila para poder entrar. Mas aí o pessoal acho que já vai acostumando, reclama aqui, reclama lá. O presidente fica, pô, por que os outros não podem ficar? Eles também têm noção, e dá para perceber nitidamente que não é no estalar dos dedos que você vai equacionar o resolver o problema. São muitos carros. Né? Muitos carros. A gente já conseguiu, para você ter uma ideia, a gente passa lá em média de 6 mil carros por mês no clube. Dentro do clube? Dentro do estacionamento do clube, de 5 a 6 mil. Mas o que a gente tem também, esse movimento que eu falei da Rua Leais Paulistanos, na lateral do clube, criou
40 novas vagas, né? Com uma boa iluminação, e a gente está desenvolvendo a ideia de fazer uma portaria 3 ali naquela rua. Estamos vendo a viabilidade disso. Então, quer dizer, a gente tem se movimentado. Então, primeiro parceria com a Marabá, Rua Leste Paulistanos, abrimos uma esquina, arrumamos ali a esquina para acomodar um pouco mais de carro, enquanto a gente não faz nada lá. O que está no nosso alcance a gente tem feito. Legal. Qual é o maior calcanhar de Aquiles seu hoje na presidência? O que você enfrenta que tá te incomodando e você buscando a solução e amarra aqui, amarra ali, as pessoas não conseguem enxergar. Já vista que eu fui conselheiro 2 mandatos, isso aqui eu estou como suplente, acho que sou daqui uns dias logo mais, mas não vou entrar para criar problema. Então você me conhece, você foi conselheiro comigo e eu acho que é correto, me convenceu, estamos juntos. Então, o que é que mais se incomoda? Silvio, como eu sempre falei, que eu acho que a primeira missão que a gente tem lá é a questão cultural do clube. O clube tem uma cultura política, né? Sim. Então, tudo é na base da política. A gente entende que um clube daquele tamanho, com hoje 6.800 sócios, 100 e poucos funcionários, 30 mil metros quadrados, tem que ter uma gestão, uma cultura corporativa. E é o que a gente vem tentando fazer, né? Então, colocar medidas corporativas, né? Processos, planejamento. Isso é ruim, é um calcanhar de Aquiles porque as pessoas não estão acostumadas, né, com o processo lá dentro. Porque a cada 2 anos mudava o presidente e começava tudo de novo. E a gente já está lá, hoje no 3º mandato da nossa chapa, e o pessoal tem visto que a gente tem colocado um começo, meio e fim, né? Então, para tudo que se vai fazer no clube, tem que ter uma métrica, tem que ter uma razão, tem que ter um estudo, não dá para fazer de qualquer jeito. E eu lá no clube, eu não mando no clube, né? Eu costumo falar que eu não sou o presidente, eu estou o presidente, porque de fato é passageiro. Então hoje, e aí indo ao encontro do que você falou, Silvião, a gente tem uma gestão lá compartilhada que ela é horizontalizada, então eu não decido nada sozinho. A gente tem uma turma lá que a gente chama de liderança, que somos em 8, e os pontos mais nevrálgicos a gente discute em 8, e a gente toma decisão em 8, e eu cansei de perder votação, porque o clube não é meu, né? Se fosse a minha empresa eu faria do meu jeito, mas como o clube não é meu, as coisas mais importantes eu preciso ouvir as pessoas, né? E o Silvio é testemunha disso, que a gente é uma gestão aberta, e quantas vezes o Silvio me deu sugestões, dicas, toques, para a gente poder melhorar, e eu estou recebendo e-mail lá, Silvio, toda semana de associado com ideias, com críticas, né? Mas, bom, respondendo a sua pergunta, o calcanhar de Aquiles é a cultura do clube. Perfeito. Esse é um problemaço. Você acha que... eu estou acostumado com eleição, né? Eu perdi algumas eleições para vereador no clube, ganhei. Para mim isso é normal, eu faço porque gosto, né? Mas o que eu ouço? Essa gestão desprezou os velhinhos não são mais nada e tal. Isso a gente ouve. Eu até dou risada de vez em quando eu ouço isso. E eu acho que sobrou muito ranço. Se criou muito ranço do pessoal anterior com a atual gestão. E isso acabou inviabilizando uma coisa que eu tenho certeza que você gostaria de fazer. E por motivos óbvios a gente sabe que você não conseguiu. Que seria o quê? Um grande consenso em prol do clube, não é isso? E não deu para fazer, mas eu percebo essa sua vontade. Que mais cedo ou mais tarde não tem jeito, não dá para ser só jovem, não dá para ser só... Tem que mesclar. Claro, o futuro do clube são os jovens mesmo. É isso aí. Minha vez passou, vai passar, a sua vai passar. Como dizer, nós não somos, nós estamos. Né? Então, eu acho que enxergo em você essa liderança que tentou e vai continuar tentando. Sou persistente. Fazer essa junção. E o que eu percebo, e outro dia discutia com um cidadão, aí fala, eu falei, não, o problema é o seguinte, o problema é um fala do outro, do outro é igual a um é igual ao outro. Então ninguém pode falar de ninguém, toca o barco, vamos para frente e vamos pensar no clube. Pergunta que eu te faço, pedir inclusive essa pergunta. Vocês vão, essa gestão, vocês não, a gestão, ela tem como objetivo derrubar aquele campo de bote, é boa isso? Pergunta. Você pode falar isso um pouquinho para o pessoal, para deixar bem claro e sabe, porque é muito claro. E ninguém sabe do que realmente vai acontecer. Porque você sabe que uma obra daquele naipe, a gente sabe como começa, sim. Depois não sabe como termina. Você faz um orçamento, uma previsão e ela vai fugir fatalmente. Você vai ter que trabalhar com uma margem de segurança financeira para socorrer esses espaços esporádicos que possam acontecer durante a obra. Isso é fato?
E se uma vez lá, desculpe, se uma vez lá ela vai sair de lá, ela vai ocupar outro lugar ou vai acabar a bote? A gente... Os fatos estão aí, a gente não é de acabar, né? A gente quer criar, né, novos espaços, né? Só pegando um pouco o gancho do que você falou, de fato, meu pai, quando foi presidente lá no Centenário, ele acho que foi um dos poucos presidentes que conseguiu unir, né, as chapas que tinham, então ele fez uma gestão de união e é o que eu sempre busquei lá e é o que eu tenho tentado fazer. Tanto é que a gente não abandonou os velhinhos, muito pelo contrário, a gente sempre que pode, a gente ressalva toda essa velha guarda que trouxe o clube até aqui. E a prova disso é que na minha primeira gestão, meu pai era meu primeiro vice-presidente, né, que fazia essa interlocução com a velha guarda. E a gente tem lá hoje várias pessoas, podia citar o Tuchê como diretor de esporte, o Augusto como diretor de patrimônio, o Roberto como diretor de sede, que são pessoas da velha guarda, a Cidinha, diretora do feminino, junto com o NAP, que ajuda a fazer os eventos sociais, que é ex-presidente. Então, a gente não tem nenhum tipo de problema, de barreira. A gente quer ajuda. Então, quem tiver a fim de ajudar, vai conectar com a gente e nós vamos seguir junto. Em relação à bocha e obra, né, a gente está super acostumado porque a gente fez lá uma obra importante que foi a do tênis, você lembra, né, que deu confusão. A gente tirou, entre aspas, uma quadra do tênis, a gente não tirou, a gente mudou de lugar porque a gente fez lá um espaço de areia, que a gente já tinha 2 quadras de futevôlei, e numa quadra de tênis fizemos mais 3 de beach tênis. Então hoje a gente tem um complexo de areia com 5 quadras, que é um sucesso. E qual que é a nossa estratégia, né, Silvão? Toda obra que a gente vai fazer, a gente tem um planejamento. Então, para essa obra, por exemplo, do beach tênis, a gente abriu um número X de venda de títulos, e com essa arrecadação da venda de títulos, a gente custeou a obra, né? Isso aí a gente deixou amplamente divulgado lá nas reuniões do conselho, e a mesma coisa foi com a restauração do ginásio, né? Que a gente restaurou o ginásio 1 lá, a gente recuperou o piso original da década de 60, também no mesmo movimento, a gente fez um movimento de trazer novos associados, e com essa arrecadação a gente custeou a obra. Então, falando um pouco da bocha, o que acontece? A bocha está no coração do clube, né? É o espaço ali do jardim, ali da quadra externa, da piscina, onde a maior parte do sócio fica ali no final de semana. E a bocha hoje, infelizmente, até a gente assumir, era um espaço que tinham poucos atletas, poucos jogadores. Então, um espaço nobre que era usado aos finais de semana, 2 finais de semana por mês. E a gente cogitou, sim, tirar a bocha de lá e levar lá para a esquina. Né, fazer um outro ginásio de bote, só que lá em cima na esquina, né, onde era a antiga loja de colchão que o clube comprou em 2005, e ali embaixo onde é a bote, a gente quer fazer um ginásio, né, porque hoje a gente tem uma demanda muito grande por modalidades esportivas, por escolinha. Nós temos quase 110 meninas na fila do voleibol ali para fazer aula e não tem mais ginásio, né? E ali se a gente usar aquele espaço para fazer mais um ginásio poliesportivo, a gente vai ocupar aquele espaço todos os dias. A gente vai dar vida para aquele espaço que hoje, durante a semana, estava morto, né? E aí a gente fez uma movimentação com a diretoria e o Adriano, hoje que é o nosso diretor de bocha, tem trazido, né, Silvio, você é testemunha, sou testemunha. Deu vida para aquele espaço, né? E aí a gente tirou um pouco o pé, mas a gente ainda continua convicto de que aquele espaço para a bocha é um exagero, porque é um espaço que deveria estar sendo usado por todos os associados e não por um esporte apenas. E a gente sempre pensa no clube e não numa modalidade. Mas tenho convicção que se a gente tirar a bocha daquele lugar, nós vamos colocar a bocha num outro lugar, nós não vamos acabar com a bocha jamais. A nossa ideia é criar novos esportes e não acabar com eles. Mas por enquanto, Silvião, respondendo, no nosso plano aí desse ano e do ano que vem, a gente não tem expectativa de mexer nisso. Se formos fazer alguma coisa, talvez, se a gente continuar na gestão aí, nosso time para a próxima gestão. Beleza, então. Tá vendo aí, pessoal? Você que é piranguista aí, palavra do presidente. A bote é o nosso maior, o esporte mais vitorioso do clube, né? Então, vocês... Podemos tratar de qualquer jeito. Agora, sinta-se à vontade livre para falar aquilo que você quer falar, aquilo que teu coração... Legal. E vou pedir a você que divulgue esse nosso programa lá pelos associados, é bom saber. E deixar aberto esse canal aqui, né, Renato? Exato. Para quando você quiser retornar, quando você quiser passar alguma mensagem que alcance um público. Hoje nós estamos até bem, né, Renato? Começamos do nada, eu e ele, com as ideias malucas, e fomos crescendo. Hoje a gente trouxe para cá uma série de autoridades que já estiveram aqui conosco, né? Posso citá-los, Renato? Claro. Walter Feldman, que veio aqui, que foi secretário-geral da CBF. O Ricardo Rosso, o Camilinho,
Quem mais, Renatinho? Me ajuda aí. Trouxemos o Coronel Ferraz na O Coronel Ferraz passada. esteve a semana passada aqui falando com a gente sobre carro elétrico. E nós temos agora para o dia... Luciano, dá O licença. dia 3, que é o... Manda a bala aí que você tem sempre. Não, pode Minha falar cabeça isso, é não. outra coisa. Dia dia 3 3 nós temos o Major Palumbo, vereador de Major São Palumbo Paulo. vem aqui bater um papo com a gente. Dia 13, o Caio Lúcio. subprefeito... Não, dia 13 é Perdão. o subprefeito do Ipiranga. Subprefeito Edson Noda. Isso. Décio Noda. Décio Oda. No dia 20, né? Que é o Caio Luz. Caio Luz. E dia 25, O Henri, que é o delegado da Cadepol, que é sócio nosso lá. Ele vem aqui falar um pouquinho sobre Importante. Segurança pública. sobre segurança pública um pouco. A gente vai até questionar aqui sobre a região, como é que tá essas coisas sim, todas. que não tá tranquilo aqui no Tá Ipiranga. tranquilo, tá tranquilo. E como nós temos tempo, agora o tempo é seu, use como você achar que deve, mande mensagem aí para os associados do clube, para quem você entender que deva receber, sendo situação, para mim não interessa isso. Para mim o que interessa é o bem-estar. Se tiver bem-estar, apesar que eu, por ser polêmico, você sabe, você me entende, a gente no conselho já teve uma discussão, lembra? Eu É sou salutar, saudável, sem saudável, ofender, eu sem adoro. Isso nada de faz ofender, nada parte da democracia, pô. Lógico. Eu sou assim, mas sou um cara que procuro ser coerente. E onde eu estou errado, eu sei assumir. Falou, estou errado, é por aqui o caminho e acabou. E às vezes eu até dizia para você, poxa vida, às vezes eu defendo mais a tua gestão do que seus conselheiros. Que é fato mesmo. Lá na mesa, a gente tem uma mesa lá que a gente brinca. É verdade. Cacheta, não. E aí você está errado. Aí você está errado, não é assim, é assim, é assim, é assim. Então, faça uso da palavra, nós temos ainda quase 23 minutos. É isso, é. Boa. Manda uma mensagem positiva. Você falou muito pouco, eu gostaria que, dentro desse, que você falasse um pouquinho também, que me chega a informação que hoje nós temos uma espera muito grande para se associar. Fala um pouco disso, fala um pouco dos valores, que é interessante, por que desse valor. E, será que você tomou uma atitude que eu pensei que você fosse falar, mas eu vou falar. Antigamente, você tinha um sócio de inverno, né? Sócio de verão. De verão, De verão, perdão. é. Chega no inverno, o cara se mandava. Isso. Aí ele ficava fora, e depois de 3 meses, quando via o sol, o calor e o verão, ele se sentia no direito de voltar e não queria pagar o que ele deixou para trás. E parece que você tomou uma medida aí, que ele pode votar, mas desde que ele paga o que está atrasado. Ou entre como sócio novo. É isso? É isso, é isso, é isso. Fala pra Obrigado, nós sobre Silvião. isso. Primeiro eu queria parabenizar o programa, porque eu acho que isso é cidadania, né? Claro. A gente falar sobre tudo, mas principalmente sobre política, a gente faz política o tempo inteiro, em casa, na escola, no trabalho, no clube, a vida é fazer política, né? Então, parabenizar, eu acho que o bairro de Ipiranga tem uma força muito grande, a gente tá na primeira frase do hino brasileiro, né? Então, aqui é onde tudo começou e temos bastante força aqui no bairro, bastante gente boa, que eu acho que pode contribuir muito com a cidade. Eu acho que eu vou falar um pouquinho aqui sobre o clube, sobre a nossa trajetória. O que eu acho que é o mais importante que a gente assumiu. Então, o que aconteceu com a gente no clube que é muito legal, né? A gente montou uma chapa, Silvio, nessa questão mesmo de juntar as partes lá dentro do clube, de 2 chapas distintas, né? Uma era a turma do amendoim lá do futebol, e outra era a nossa chapa lá da pessoal mais velho, que era eu, Beca, Sônia, Vivi, Silverinho, enfim. E lá em 2016 a gente juntou essas 2 turmas e falou, pô, nós precisamos mudar esse conselho, né? Que era um pouco aquela coisa, o clube estava envelhecido, né? E a nova geração tinha vontade de participar um pouco mais, mas não era nada de maneira administrativa, era só de maneira no conselho. E quando a gente montou a chapa, a gente tinha 60 candidatos e nós elegemos 59 de 60. Minto, 58 de 60 naquele primeiro mandato. E a gente olhou e falou, caramba, a gente tem uma força que a gente não sabia que tinha. Porque no final das contas, a R3 ela nasceu para brigar com as 2 chapas que eram mandatárias no clube, né? Elas brigaram entre elas e esquecendo da gente, a gente conseguiu fazer. E eu acho que isso foi o que causou, Silvio, aquilo que você falou, do estresse da velha geração com a nova geração, achando que, eu cheguei a ouvir até que os caras que achavam que a gente ia vender o clube, né? Falei, poxa, eu vivo aqui minha vida inteira, como é que eu vou vender o clube que é o quintal da minha casa? Nasci aqui dentro. Eu posso garantir para você que não houve essa conversa. Impossível, não é possível. Eu faço isso porque meus filhos estão lá todo dia. É isso. Então não faz o menor sentido isso. E aí quando a gente viu que a gente tinha força, a gente falou, pô, então eu acho que dá pra gente entrar na diretoria. E aí quando a Vivi entrou, que ela foi eleita a primeira presidente, quando ela foi candidata, ninguém quis sair contra ela.
porque entendeu que o trabalho que a gente vinha construindo no conselho era um trabalho para manter o clube em pé. Porque o clube estava envelhecendo, o clube estava muito vazio, o clube estava sem família, né? Não tinha muita criança, não tinha muita mulher, não tinha muito atrativo, e o pior, né, Silvião? Era muito barato o clube. Cara, você tem um clube que naquela época tinha 112 anos, né? Quando a gente começou a assumir. E, pô, custava R$600, R$1.000 para entrar. E um pouco do que o Silvio falou, o cara entrava, ficava lá 3, 4 meses, usava, saía, e eu que tô lá 40 anos ficava pagando. Exato. Aí o cara voltava e não pagava, e eu pagando. Quer dizer, eu enquanto sócio, era revoltado em relação a isso, né? E todo mundo também achava. Então, quando a gente assumiu o clube, na gestão da Vivi, a gente já tinha um plano que a gente iria valorizar a marca do clube. Porque, de novo, lembra que eu falei um pouco da cultura política para uma cultura corporativa. Aí nós que estamos na gestão somos todos da iniciativa privada. Então eu sou empresário contábil, né? O meu diretor financeiro é empresário da área de finanças, o meu diretor de vôlei trabalhou nas linhas correntes muitos anos, o meu diretor hoje de pôquer, que foi diretor de marketing, trabalhou na Bayer muitos anos. Enfim, a gente tem muita gente lá do mercado e que tem essa questão corporativa muito forte, né? Então a gente planejou o clube, né? Então quando a gente decidiu entrar para a diretoria, a gente fez um planejamento estratégico de 10 anos. Então o nosso grupo entende, Silvio, que para fazer a mudança precisaria esse pensamento ficar 10 anos à frente da gestão para que a gente pudesse fazer as melhorias que fossem importantes para valorizar a marca do clube. Então, que não fosse um choque, né? Para mudar de uma vez. Porque senão causa esse impacto que o Silvio comentou da velha guarda, achar que a gente quer ir na porrada. E não é esse o caminho, né, Renato? Aí quando a Vivi chegou, dia 16 de março fechou o clube por causa da pandemia. Então imagina, a Vivi, primeira mulher a assumir a presidência do clube, naquela época estava com 114 anos, e o clube fechado. E se não fosse essa gestão corporativa e compartilhada, talvez o clube teria fechado. Porque a Vivi não estava sozinha. E eu lembro, Silvio e Renato, a gente estava todo dia no clube durante a pandemia. A gente chorou naquele clube, eu acho que o que foi mais legal é que a gente tinha pessoas competentes, e aí a nossa arrecadação, que era de 1 milhão, caiu para 500 mil, e a gente precisava derrubar a despesa. E a gente fez um trabalho de gestão mesmo, e a gente conseguiu derrubar a despesa, e a gente conseguiu manter os funcionários, não mandamos ninguém embora, utilizamos dos benefícios do governo para manter emprego, enfim, e ficamos lá com o clube com 6 meses fechado. E pasmem, com o clube fechado a gente aumentou para R$5.000. E por que a gente aumentou para R$5.000? Porque primeiro era um plano nosso de valorizar o clube. Segundo, porque aquele sócio que estava deixando de pagar, ele vinha com aquela ideia, eu não vou pagar, porque a hora que voltar a abrir eu vou voltar sem pagar. É mais viável, né? Mais viável. Ele paga lá filiação novamente e não pagou todos aqueles meses. Na cabeça dele a filiação era R$1.200. E a gente avisou, falou, olha, a gente está mudando, e para a gente valorizar você sócio que vai ficar com a gente está aumentando o título, e a pessoa que sair não vai voltar pagando o que está pagando. Vai perder, porque o estatuto fala, né, Silvio? 3 meses em atraso, você perde o título. Inadimplente complica. Complica. E é correto. É correto, porque senão a gente fica bancando. E aí eu sei te dizer que a gente caiu durante a pandemia de 7.200 sócios para 4.800. Nosso time de ouvidoria, de comunicação lá na gestão do CIS foi muito bom. E aí a gente veio recuperando esses sócios com essa política de valorizar. Então, com o clube custando R$5.000, nós chegamos a 5.500 sócios. E a gente tinha um planejamento de valorização de marca para atração de marcas importantes para estarem conectadas com o clube. A gente falou, quando a gente chegar em 5.500 sócios, a gente vai aumentar para R$8.000. Dia 15 ou 16 de dezembro de 2022, a gente chegou nesse número e a gente aumentou para R$8.000. E a gente tinha falado, quando a gente chegar em 6.100 sócios, 6.500 sócios, a gente vai aumentar para R$15.000, vamos fechar o clube para novos entrantes, porque o limite do clube são 6.500 pessoas, senão você não consegue atender o associado com qualidade. Né, Renato? E aí começa a cair novamente. Começa a cair de novo o atendimento. Dia 10 de janeiro de 2023, a gente bateu 6.500 sócios. E aí com isso a gente aumentou o título para R$15.000. E fechamos, 10 de dezembro de 2023. Não foi de janeiro, foi de dezembro. E fechamos a porta para novos entrantes. Tivemos uma fila de espera de quase 107 pessoas querendo se associar. E o clube é muito dinâmico, né? Aí agora, em março de 2024, a gente
conectou com essas famílias, 17 ficaram sócias e a gente tinha 30 vagas. Então hoje a gente tem 13 vagas, apenas 13 vagas, com o clube custando 15 mil reais. Vamos ver, se foi reposição. Saíram alguns, Saiu, você... é isso. E o pessoal que sai, Silvio, o que a gente faz, Renato? A gente liga pro pessoal e fala, olha, se você quiser recuperar, a gente consegue parcelar para você não perder, porque pra você voltar depois vai ficar muito caro. E esse trabalho, então, que a gente chama no mercado corporativo, né, do churn, né, da perda, a gente perde e vai recuperar. E o nosso CAC, que é o custo de aquisição do associado, é barato. Porque hoje, quando a gente precisa fazer uma campanha, a gente anuncia numa mídia digital, gasta R$1.000, R$1.500, e a gente arrecadou na última ação que nós fizemos quase R$600 mil de taxa de associação, né? Então, esse trabalho que a gente faz de marketing, de valorização da marca, é essencial. Tanto que a gente tem conversado com marcas importantes para se conectarem com o clube. Não longe disso, a gente hoje tem lá como escola de futebol a La Liga, que é uma marca espanhola, de renome mundial, que tem a escolinha dela lá. Hoje a gente tem a escola do Sandro Falsetta Academy, que foi campeão mundial de futsal, que está com o futsal lá. Hoje a gente tem a NBA, que está com a escolinha da NBA dentro do clube, né? E estamos em conversa com grandes marcas aí para tentar trazer essas marcas para patrocinarem o clube, né? E se associarem com a marca do clube, que também é muito importante. Silvio, a gente é fundador da Federação Paulista de Futebol, meu amigo. A primeira bandeira não lá. Não dá pra gente não valorizar essa marca. Você vai ver lá, Clube Atlético Piranga é a primeira bandeira. Pois é. Mas aí eu estava aqui pensando no que você está expondo aí, Fê, e eu fico perguntando assim, quais são as metas futuras do Clube Atlético Piranga? Quais são os planejamentos que você e a sua diretoria esboçaram e vão tentar viabilizar isso? O que eu, como sócio, e outros amigos como sócio, podemos esperar? Uma coisa que a gente... aspecto de avanço. Tá. O que a gente sabe ali, Silvio, a gente precisa crescer. O clube não tem mais espaço, precisa de mais equipamento. Físico, não. Então a gente vai ter que verticalizar o clube. Então o nosso projeto aí a médio prazo é verticalização. Construir o clube para cima. Você não acha que é onde está a tua sala de presidente foi construída errado? Aquilo acaba te inviabilizando você crescer, porque se você quiser aumentar aquele espaço, você vai ter que derrubar tudo, o ginásio. Nós vamos subir. A ideia é aquela esquina toda. Entendeu? A gente subir. Toda aquela esquina. Ali, eu falei, meu Deus do céu, você não pensou ali, inviabilizou qualquer projeto de expansão. Sim. A gente tem dois locais para subir. Ali naquele prédio administrativo, onde está o ginásio 2, onde está ali a sala da diretoria, a sala da presidência, a secretaria, e ali a parte aquele prédio da brinquedoteca, que é lá no fundo, perto da churrasqueira. Então o que a gente tem de planejamento aí para médio prazo, a gente já está desenvolvendo projetos, né, já estamos consultando aí construtoras, a ideia da gente é fazer um prédio ali de 4 andares, né, onde você teria um andar lá de estacionamento, um andar de parte administrativa, secretaria, salas, e 2 andares de equipamento. Novos ginásios, novas salas de dança, de academia, né, de equipamentos em geral para o associado poder desfrutar. E aí no rooftop, a nossa ideia é fazer lá um entretenimento. Então a gente já pensou em um cinema, em um teatro, em um restaurante, enfim. Mas o fato a gente precisa verticalizar, Silvio. Beleza, também concordo, acho que é esse caminho. São Paulo está crescendo. São Paulo cresce para cima. Não tem Sabe mais qual que é a expectativa da subprefeitura para o Ipiranga até o final do ano que vem? Mais 40 mil novos moradores. E o Clube Atlético Ipiranga, ele está muito bem posicionado. Se a gente não crescer, o bairro vai atropelar a gente. Sim. E a gente tem como premissa transformar o Clube Atlético Ipiranga num ponto de entretenimento do bairro do Ipiranga. Então, por exemplo, você não tem cinema aqui, você não tem teatro aqui, você não tem centro de convenções aqui. Qualquer coisa que você vai fazer um pouco maior, você tem que sair. Então, se quer ir no cinema, você tem que atravessar para a Moca para ir no shopping. Se quer ir para o centro de convenções, você tem que ir para outro bairro. E o Clube Atlético Ipiranga tem potencial, tem vontade e tem espaço para fazer essa oferta. E um outro objetivo, Silvio, que a gente tem, Renato, importantíssimo, e a gente já conseguiu andar com isso, é a lei de incentivo ao esporte e verba da Confederação Brasileira de Clubes, né? Porque, veja, a gente comentou agora há pouco que o Ipiranga é o formador, é o clube fundador da Federação Paulista, mas desde 1958 não tem mais atividade profissional, e o nosso estatuto proíbe, né? Então para a gente fazer futebol lá de novo profissional, eu diria que não é impossível, mas é quase impossível, porque eu preciso ter 80% do nosso conselho aprovando, e metade do conselho não aceita essa mudança. Por custo?
Não, por experiência, porque diz a velha geração que foi o futebol que quase quebrou o clube, né? Não foi o futebol, foram as pessoas que geriam o futebol, né? Mas o futebol do clube sempre revelou grandes jogadores, né? Hoje o Maurício Antônio, o zagueiro do Coritiba, é revelado no clube, é nosso amigo, cria da casa. Guilherme Matos, que é zagueiro do Juventus, cria da casa. Matheus Araújo, que está no Corinthians, cria da casa. O Enzo, que agora está no Sub-16 do Palmeiras, cria da casa. E tantos outros atletas recentes que passam pelo clube, e a gente tá formando. E aí vai pro basquete, o treinador atual da seleção brasileira foi nosso atleta e nosso treinador. Hoje a gente tem um basquete cadeirante no clube, que o clube, na nossa gestão, assumiu, porque antes o clube só emprestava o ginásio, hoje o clube tem o basquete cadeirante como uma atividade do clube, onde a gente tem treinamento, onde a gente tem disputa Campeonato Brasileiro, temos acho que 2 ou 3 jogadores da seleção brasileira. Caramba. Muito, muito forte. Então a gente, com a mudança do estatuto, a gente atualizou o estatuto para poder estar apto à captação de recursos, né? Na última reunião do Conselho a gente ratificou as alterações que precisavam ser feitas, já demos entrada nos certificados de lei de incentivo, né? Porque a gente precisa agora fazer toda a parte documental, mas esse é um objetivo. Então qual que é a nossa esperança? Até o final deste ano a gente tem algum projeto de lei de incentivo ao esporte em andamento. Porque a hora que você traz projetos de lei de incentivo, você primeiro forma atletas, contribui com o país. E lá o nosso próximo, a nossa mira aí é o pessoal do squash. Com contrapartida. Com contrapartida. Nós temos um atleta de squash lá que é campeão sul-americano, molecada lá sub-13, sub-11, sub-15, estava arrebentando no squash. E o squash agora é esporte olímpico. Então tá na nossa mira fazer com que o squash seja o primeiro, que o clube forneça o primeiro atleta olímpico para o Brasil através do squash. Isso só é possível, gente, com lei de incentivo e com verba da CBC. Claro. Porque a gente precisa desonerar a linha do esporte, que é a linha que a gente mais gasta. Não é que gasta, né? Eu chamo de investimento, até porque o clube é feito para o esporte, né? Então a gente trazendo lei de incentivo e pegando verba da Confederação Brasileira de Clubes, a gente voa. E aí esse prédio pode sair a partir dessa verba. Então, Fernando, tudo isso que falou, a gente não ouve no clube. E você sabe que eu sempre falei, Fernando, quem pode divulgar todo o teu trabalho é o teu conselho. O teu conselho é um... Desculpa, não estou criticando ninguém. Então, não seja um momento do cara falar, ele não esteja afim de falar, tudo bem. E aí eu queria te perguntar sobre a página do clube. Eu vejo ela vazia, sem vida, sem movimento. Não seria esse o canal de comunicação para que você estivesse pondo tudo isso que você falou aqui no nosso Pode Votar? Sim, Silvio. Na verdade a gente não coloca... mas é uma estratégia a gente não divulgar, porque causa muito burburinho. Acho que causa mais Mas você acha que problema... o que faz bem, o cara não consegue então, depende, reconhecer? porque tem muita gente que pega a informação e você sabe que enviesa a informação, mas, né? falada por você, acho que tem credibilidade. Então, o que a gente faz, né? A gente aproveita as reuniões da diretoria e do conselho para dar publicidade. E aí a gente espera que o conselheiro diretor seja a nossa voz, né? Mas por estratégia a gente não fica publicizando porque eu sou um cara muito de energia e eu acho que às vezes a gente tem que fazer para o negócio dar certo. Quanto menos pessoas souber, melhor, né? De projetos muito estratégicos assim. Então, também são coisas que estão mais a médio prazo. Mas, por exemplo, lá no nosso site hoje, Silvião, ele está atualizado. É que hoje a procura pelo site está muito pouca. O pessoal busca mais pelas mídias sociais. Então, você vai ver muita atividade nas nossas mídias, no Instagram principalmente, mas também no Facebook. Mas no nosso site, a gente tem lá, toda semana a gente posta no blog. Então, por exemplo, a gente fez agora a festa do Branco e Preto lá com a Cidinha e com o NAP. A festa foi na sexta, na segunda ou na terça já estava o blog alimentado com as fotos e tal. Legal. Então, o site hoje está um pouco diferente, mas ele é responsivo. O pessoal tem visitado pouco, viu, Silvião? Mas se fuçar lá tem bastante coisa. Eu verifiquei, mas eu percebi muita coisa repetitiva, como se não houvesse uma atualização. Foi a percepção minha, né? Ele, poxa, um canal desse aqui tão importante, eu até entendo o teu ponto de vista, quando você diz que tem que equilibrar e tal, mas... Mas dá uma fuçada que você vai ver que tem coisa legal lá. Dá uma olhada, né, então, Ele tem um tour virtual, né? Porque o site, na verdade, antes, ele tava ruim. E aí a gente, e aí aproveitando o que a gente está fazendo, a gente tá cotando também com empresas de software, porque a gente precisa também melhorar o nosso parque tecnológico lá, né? Então, qual que nós temos a ideia? De colocar nas catracas leitora facial,
possibilitar que o associado pague o boleto, mesmo com a secretaria fechada, pelo QR Code, e libere a catraca, porque hoje o associado chegou lá, a secretaria está fechada, ele precisa conectar com algum diretor para poder fazer o Pix, para poder comprovar que pagou, para ele poder entrar, porque não tem automação. Então a gente já está conversando, já conversamos com 3 empresas, a gente deve aí, ainda esse ano, fazer esse investimento. E uma coisa que eu queria falar aqui, que nós temos, agradeço até o espaço, a gente tem que fazer 3 investimentos importantes agora, até o mês de agosto. Um investimento é o encapsulamento do poço artesiano, que são 150 metros de profundidade, que o poço artesiano nunca foi mexido há mais de 20 anos. É uma obra cara, uma obra de mais de uma centena de milhares de reais. A gente tem que fazer toda a acessibilidade do clube, porque a gente herdou o clube sem a questão documental totalmente feita, e a gente está corrigindo essa aresta. Então agora em agosto a gente tem que entregar toda a parte de acessibilidade feita. Mas você está falando a parte documental ou a parte física? Os dois. A gente acertou a parte documental e agora temos que fazer as obras para atender as regras. Então a gente tem que colocar mais dois elevadores, um no prédio da diretoria e um naquela escada que sobe do restaurante para o ginásio 1 e para o salão nobre. Adaptar os 2 que nós já temos, reformar os 2 que nós já temos, fazer toda a troca da sinalização, a colocar corrimões pelo clube inteiro. Também é uma obra cara e importante. E uma terceira obra que é trocar toda a tubulação da piscina fria. Também é uma tubulação que está lá. A piscina foi construída na década de 70 e está lá desde então aquela tubulação. Então hoje a gente perdeu quase 60% de performance na filtragem da piscina. Então hoje a piscina ela demora 3 vezes mais de tempo para filtrar. E essa obra a gente já deve começar agora no inverno também. E o custo disso também é altíssimo. A gente está falando aí de um investimento. Muito. A gente está falando de investimento aí na casa dessas 3 obras de quase 600 mil reais. E aí a gente vai aproveitar para fazer essa obra da piscina, a gente vai construir ali uma captação, um espaço de captação de água para poder captar 10 mil litros de água por dia. Isso vem do poço? Essa água? Vem da filtragem das piscinas que vai embora e a gente vai captar para poder fazer o uso. Hoje o clube não capta. Então você vê, a gente herdou um clube muito bom, mas sem muita manutenção. Sem modernizar. Sem modernizar. Né? Então tinha muita coisa para fazer lá, entendeu? Porque, de novo, né, o clube, como é político, o presidente ele ia lá, ficava 2 anos, mal ia no clube, assinava os documentos e ia embora, não tinha um planejamento e tal. Cara, eu tô lá, só não tô lá de quarta-feira. Aliás, Fernando, eu quando pertenci ao conselho, eu sempre questionei eu não faltei uma reunião do conselho, nenhuma. Que eu me sinto. Eu sou prova disso. Nenhuma, porque pô, se eu fui eleito, eu estou representando, eu tenho o dever e a obrigação de lá estar. Você quis se candidatar, né, para isso, né? Exatamente, ninguém falou, vem, eu fui aceitar, então eu tenho obrigação para com quem votou em mim. E aí eu te pergunto, eu sempre quis botar isso. Eu não consigo entender um conselheiro que justifica aleatoriamente, hoje eu não vou porque ele tô com dor de cabeça. Na realidade, ele não quis sair de casa. Você sabe disso numa discussão do Rio Pati nisso? Não, porque tem que isso, tem aquilo. Negativo, né? Carga eletiva é assim. Não dá, saiu, entrei, isso aí é a vida. Então eu sou meio contra esse tipo de coisa, sabe? Eu não sei se vocês na gestão, acho que não vão pensar nisso agora, porque é um imbróglio muito, muito complicado de mexer. Mas é uma coisa que vocês têm que pensar, porque não existe ad eterno, nem a vida é assim. Mas discutimos isso naquela reforma, lembra? Discutimos lá, eu tentei, não der, não, porque tem que respeitar, tudo bem, mas o respeito tem que ser mútuo. Mas eu compartilho da sua ideia. Entendeu? Então não acha, aí o cara justifica. Eu vou te perguntar, nas suas reuniões de diretoria, você tem 59 conselheiros do seu lado. Quantos frequentam, honestamente falando? De reunião de diretoria? Quando você faz reunião do conselho também, que eu participei de uma lá, não vai 30, metade. 40. Não vai metade. Pra você ter uma ideia, a última reunião que foi pra gente ratificar as mudanças do estatuto não foi metade do conselho. Eu me lembro que uma reunião ela foi abordada porque não tinha quórum. Quer dizer, então eu acho que ser conselheiro significa ter responsabilidade, amor pelo clube todos nós temos, de uma forma ou de outra, isso eu não posso negar que seria utopia da minha parte. Mas o cara tem que ter a responsabilidade de cumprir. E a gente vê, às vezes, que o cara vai lá no conselho, às vezes a gente percebe, às vezes esteja errado, ele não leu a ata, não leu a pauta, tal. Pai, eu vi você sofrendo pra caramba lá. Às vezes o cara sentar na cadeira, na risadinha, porque eu falei, meu Deus do céu. A gente chega pronto lá, né? E às vezes ele ficava nervoso e tal, mas isso é salutar. E tanto isso é verdade que hoje ele está aqui
Eu estourei o meu horário ainda não, tá? Quero te agradecer de você poder largar a tua empresa, abandonar temporariamente. Já me disse que tem mais de não sei quantos impostos de renda para fazer. Mais de 50 ainda para fazer. Tá aqui, depois sair daqui, voltar pro escritório e ir lá pro clube. Eu não te aconselho lá. E ainda joga hoje, né? Ainda tem jogo contra o Corinthians hoje. Corinthians, lá no Parque São Jorge. Interclubes 47+, nossa estreia hoje aí. Ficar na torcida aí, nação ipiranguista. Então, gostaria de te agradecer, queria muita pretensão. Agradecer a sua presença, dizer que esse canal, posso fazer isso, meu? Claro, sempre. À sua disposição para quando você achar que aqui deve vir e se manifestar, e pedir para que você compartilhe com o pessoal lá do clube, que isso é muito importante para nós. Sim. E para você também. Sinta-se à vontade. Renato. Muito obrigado pela presença. Que nem o Silvio falou, está à disposição sempre que quiser vir. Tem alguma novidade, alguma coisa que quer contar, estamos à disposição. Só falar que a gente marca. Mostra aqui para mim. Meu Deus. Sempre. No lugar é tipo patrocínio aí. Que meu amor. Então, gente, eu que agradeço vocês pelo convite. De novo, parabenizar o canal, a iniciativa, que eu sei que não é fácil, né? Mas é trabalho de formiguinha. Tem que começar. E eu acho que é isso. Com certeza a gente vai apoiar o canal e vamos poder compartilhar esse conteúdo com mais gente, né? Que eu acho que é muito importante. Todos os conselhos e sugestões que a gente recebe, a gente tenta colocar em prática. Então, deixo um recado aqui para o associado de Ipiranga. Qualquer sugestão, conselho, crítica que tiver, eu estou sempre no clube. O e-mail diretoria@cai.com.br está à disposição. Fala com a gente é uma gestão lá compartilhada. O que a gente mais precisa é crescer junto. E se o associado participar do clube, tenho a convicção que o clube vai ser cada vez melhor. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu, prazer. Obrigado você, Fernando. Um abraço. Torcer pro Corinthians hoje, hein? Vai Corinthians, não, vai Ipiranga.